Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos um exercício sobre colisões. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. Claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então esse é mais um exercício de uma prova 2, né, uma segunda prova da USP. Normalmente as provas, né, as segundas provas, elas têm um conteúdo mais de dinâmica, mas também traz conteúdos lá da cinemática, por isso que eu falo, é sempre um acúmulo, tá? Então hoje a gente vai fazer mais um exercício de colisão. Então a gente vai percebendo que as situações vão mudando, mas a gente parte da mesma teoria, do mesmo princípio. Isso que é muito legal, é muito importante que você entenda isso. Por isso que eu falo, quando você sabe teoria, quando você concretizou a teoria, os exercícios não importam quais sejam as situações, você vai partir da mesma primícia, né? Aqui na colisão a gente vai partir da mesma primícia da conservação do momento linear. Então vamos lá, vamos começar lendo o exercício. Ele fala o seguinte: uma pessoa de 60 kg correndo inicialmente com uma velocidade de 4 metros por segundo pula em um carrinho de massa 120 kg que se encontra inicialmente em repouso. Então aí você já colhe uma informação que a pessoa tem uma velocidade inicial de 4 e que o carrinho tem velocidade inicial de 0. Ao pular, a pessoa escorrega, vindo a deslizar sobre a superfície superior do carrinho. Então ali a gente tem um choque, né, uma colisão entre a pessoa e o carrinho, e a pessoa ela vai deslizar ali na superfície desse carrinho até parar. Então ela tem ali uma velocidade, e o que vai acontecer? Ela vai parar em um certo momento. Aí ele fala que até parar, ficando em repouso em relação a este, ou seja, ela vai escorregar, vai escorregar um pouquinho e depois vai parar, então vai ficar em repouso em relação ao carrinho, porém em movimento ali, ainda em relação ao solo. E aí ele fala o seguinte também: o coeficiente de atrito cinético entre a pessoa e a superfície do carrinho é 0,4. Então ali existe um atrito entre a pessoa, o pé, né, da pessoa e a superfície do carrinho, porém, olha o que ele vai falar ali, o atrito entre o carrinho e o solo pode ser desprezado. Então existe atrito entre o pé da pessoa e o carrinho, porém entre as rodas do carrinho e o chão não há atrito, ok? Então vamos lá, o que ele pede? A velocidade final do sistema carrinho mais pessoa em relação ao solo. Então, tem a pessoa ali com uma certa velocidade, pula no carrinho e os dois vão andar juntos. O que ele quer saber é essa velocidade final dos dois juntos. Homem, né, ali pessoa mais carrinho. Então vamos lá, o que a gente parte disso? A gente parte, né, da conservação do momento linear. É isso que a gente já viu, tem aula sobre isso aqui, a gente já discutiu bastante, a gente já discutiu lá no Instagram bastante sobre isso. Então a gente parte a gente viu que em colisões há uma conservação do momento linear. Eu já expliquei lá no Instagram por que isso acontece, né? A gente parte lá na segunda lei de Newton, das forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. A gente viu que as forças internas, elas são para ação e reação, então elas se cancelam ali, se anulam. Vimos que as forças externas são desconsideradas na colisão. A gente já viu isso também aqui numa aula, então isso a gente já sabe, e aí a gente vai partir do preço, né, da ideia de que há conservação, porque há a mesma conservação do momento linear, né? A gente considera o momento linear sendo conservado, ok? Então vamos lá. Letra A, ele fala a velocidade final do sistema carrinho mais pessoa em relação ao solo. Então o que a gente sabe? Que o momento linear antes vai ser igual ao momento linear depois. Então, a gente tem o quê? Massa da pessoa vezes velocidade inicial da pessoa, mais massa do carrinho vezes velocidade inicial do carrinho. Do outro lado, a gente tem o quê? Massa da pessoa vezes
E aqui a gente está falando de um conjunto, né? Após o choque, os dois permanecem juntos. Então, permanece o carrinho e a pessoa em cima do carrinho. Então, eles são um corpo só. E por isso que a gente vai somar as massas. Massa da pessoa mais massa do carrinho vezes a velocidade final. O que a gente está procurando é essa velocidade final do sistema na letra A, certo? Então, vamos lá. Massa da pessoa, 60. Velocidade inicial da pessoa, 4. O exercício já nos deu. Massa do carrinho, 120. Velocidade inicial do carrinho, 0. Porque ele fala que inicialmente o carrinho está em repouso. Do outro lado, o que a gente tem? Massa da pessoa mais massa do carrinho vezes V final. Então, esse membro aqui, ele é 0, ok? O carrinho não tem velocidade inicialmente. Aqui a gente tem 240. Ali do outro lado a gente vai ter 180 velocidade final. Então, a nossa velocidade final, ela nada mais é que 240 dividido por 100. Isso aqui vai dar 4/3 se a gente dividir por 6 em cima e embaixo, ok? Então, a nossa velocidade final é 4 terços metros por segundo. Então, essa é a letra A. Essa é a velocidade final ali do sisteminha pessoa mais carrinho que vai andar junto, certo? Vamos olhar ali para a letra B, o que ela está pedindo. A força de atrito que atua sobre a pessoa enquanto ela está deslizando. Ele quer saber qual é o valor dessa força de atrito. Então, vamos olhar para esse sistema. Olha só, a gente tem aqui o carrinho, ok? Temos aqui o solo, a pessoa tá aqui e ela tá deslizando. Então, ela está deslizando para a direita, né? Ela tá vindo ali da direita, vai deslizar até parar ali em cima do carrinho. Então, para onde tá essa força de atrito? Essa força de atrito, ela está para a esquerda, ela é sempre contrária ao movimento. Então, a força de atrito que atua no pé da pessoa é para esquerda, que é contrária ao movimento. A pessoa está andando para a direita, o atrito nos pés delas está para esquerda, ok? Então, eu vou olhar aqui, certo? Quais são as outras forças que agem sobre a pessoa? Olha, ela tem massa, então peso. Aí eu vou até separar esse sisteminha. Eu vou colocar só a pessoa aqui. Opa. Colocar só a pessoa aqui e pra gente analisar as forças que estão agindo na pessoa, ok? Na pessoa a gente tem nos pés o FAT, ali pra esquerda, ok? E aí vale a gente já colocar, né, o diagrama aqui que eu gosto bastante, I e J, ou XY, né? É positivo, o X positivo para a direita e o Y positivo vertical para cima, certo? Só para a gente orientar, sempre é bom dizer para onde você está adotando o positivo. Temos massa da pessoa, então temos peso e temos também normal, porque há uma superfície de contato entre a pessoa ali e o carrinho. Então, há uma superfície de contato, então tem força normal, certo? Então, vamos lá. O que ele quer na letra B é o FAT. A gente sabe que o FAT vai ser negativo, porque ele está no sentido I, porém para a esquerda. A gente adotou sentido I, que é a orientação X, positiva para a direita, então ele vai ser menos. O que a gente sabe sobre o atrito? O atrito é a normal vezes o mi-cinético, nesse caso mi-cinético, porque há movimento, certo? Porém, a gente pode dizer que a normal, aqui pelo esse diagrama de corpo livre, que a normal vai ser igual ao peso. Então, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a massa vezes gravidade. Então, a gente vem e substitui aqui. Isso aqui vai ser massa vezes gravidade vezes o mi-cinético.
Então, o FAT, qual que vai ser o valor dele? Vai ser, e aqui tem sinal de menos, né? Esse menos permanece, então vai ser menos, quem que é a massa da pessoa, porque a gente tá analisando, né, o diagrama de corpo livre da pessoa e o atrito que tá atuando na pessoa. Então é 60 vezes a gravidade aí, deixa eu ver se ele manda considerar a gravidade em algum valor. Se eu não me engano, nessa prova ele pede para considerar a gravidade sendo 10. Eu acho que tava bem lá no início, por isso que eu voltei aqui. A gente vai usar 10, tá? Ok, agora eu vou colher o dado do micinético também. O coeficiente de atrito cinético entre a pessoa e a superfície do carrinho é 0,4, ok? Então, aqui a gente vai usar 10 e aqui a gente vai usar 0,4. A gente tá usando 10 porque no início lá ele fala, eu esqueci de colocar essa parte, mas ele fala para considerar a gravidade 10. Se ele não falar, considera 9,81 ou considera 10 e aí diz assim, estou considerando a gravidade igual a 10. Importante, sempre que você for supor alguma coisa, considerar alguma coisa, escreva do lado, aí o professor já sabe, nossa, tá considerando isso, ok, vou olhar os dados, vou olhar os cálculos baseado no que ele tá considerando ali. Óbvio, né, com bom senso sempre, né, não vai considerar uma coisa, eu tô considerando a velocidade final 0, mas o professor deu a velocidade final. Cuidado com isso também, né, que tem pessoa que perde o bom senso. Então, aqui o nosso atrito vai ser o quê? O valor do atrito vai ser menos, ali vai dar 4, vai dar 240 newtons na direção I, ok? Então, esse é o valor do FAT. 240 newtons na direção I, que significa na direção horizontal ali, né, do eixo X. Negativo, porque se a gente olhar o atrito que atua no pé da pessoa, isso é bem importante porque vai ter um atrito que vai atuar no carrinho, que é a força de reação. Lembrando que todas as forças têm ação e reação, tá? Principalmente as forças de contato e de atrito, elas aparecem nos corpos, tá? Então, a gente não vê a reação da força-peso porque ela tá ali no núcleo da Terra, mas igual o atrito, ele aparece no outro corpo, então ele vai aparecer no carrinho também, a gente vai ver na letra C. Porém, no pé da pessoa, ele tá onde? Ele tá atuando na esquerda. A reação dele vai ser para a direita, atuando aonde? No carrinho, né? No corpo, no outro corpo de interação ali. Então, vamos lá. Então, aqui a gente achou o atrito, é menos 240 newtons na direção I. Esse aqui é o vetor unitário, a gente já trabalhou bastante sobre ele. Aqui tem bastante vídeo, principalmente em movimento circular, a gente trabalha vetor unitário, não no I, né? A gente trabalha com angular. Mas é bom que vocês saibam, trabalhar com isso em cinemática aparece bastante também nas equações de posição. Não só posição, né? Velocidade, aceleração, enfim. Vamos lá, letra C. O trabalho realizado, olha só que legal. O trabalho realizado pela força de atrito e o deslocamento da pessoa sobre a superfície do carrinho em relação ao carrinho, não é em relação ao solo, é em relação ao carrinho. Então, aí é um deslocamento relativo, porque veja só, a pessoa está deslocando, o carrinho também está deslocando e ele quer o deslocamento em relação ao carrinho, da pessoa em relação ao carrinho. Então, aqui é um deslocamento relativo. Bacana, a gente já trabalhou com deslocamento e velocidade relativa aqui, então a gente vai dar uma olhada. E também ele quer o trabalho realizado pela força de atrito e o deslocamento da pessoa sobre a superfície. Então, vamos lá, ele quer saber o trabalho realizado pela força de atrito. A gente já encontrou na letra B a força de atrito. O trabalho da força de atrito, qual que é? O trabalho da força FAT é negativo, então vai ser menos FAT vezes o deslocamento. Quem que é esse deslocamento? É o deslocamento da pessoa ali. A pessoa, ela tá deslocando. Enquanto a pessoa tá deslocando,
O atrito, que eu vou colocar até aqui um Czinho de cinético, vou colocar um índice lá em cima também. Por quê? Porque é um atrito que está acontecendo em relação a um movimento. Então, enquanto há o movimento da pessoa ali em cima sobre a superfície do carrinho, há atrito, ok? A partir do momento que a pessoa para, o atrito para de atuar e aí não vai ter mais atrito. Então, como é que a gente conseguiria calcular este deslocamento aqui? Porque esse é o deslocamento, olha, deslocamento da pessoa, tá bom? Em relação... Então, como é que a gente acha essa distância? Primeiro, a gente precisa encontrar o trabalho, né, dessa força de atrito. E aí a gente conhece o teorema do trabalho e energia cinética. Perfeito, então é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai usar o teorema do trabalho e energia cinética. Lembrando que a gente está fazendo tudo isso aqui para pessoa, ok? A gente está fazendo isso para pessoa. E aí, qual que é a velocidade? Para a gente trabalhar com o teorema, né, do trabalho e energia cinética, a gente sabe que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho, certo? E aqui, trabalho da força de atrito, Fat. E aí, como é que a gente faz? Vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que vai ser igual a esse trabalho. Quem que é a velocidade inicial ali da pessoa? Olha, a gente sabe que a velocidade inicial da pessoa é 4 metros por segundo. E qual que é a velocidade final dessa pessoa? Olha, a velocidade final da pessoa é a velocidade que ela adquire junto com o carrinho. Aí você falou assim, Natana, mas ela não vai deslizar e vai parar? Sim, mas ela, conjunto com o carrinho, permanece em movimento. O carrinho mais pessoa permanece em movimento. A pessoa para de deslizar em relação à superfície do carrinho, mas não deixa de estar em movimento, ok? Ela para de ter movimento em relação ao carrinho, mas em relação ao solo, não. Isso que é importante, tá bom? E aqui a gente está calculando, olha só que legal. A gente está calculando a distância que ela vai percorrer em relação a quem? Ao solo. Então, em relação ao solo, quem que é a velocidade final da pessoa? É a mesma velocidade do carrinho. Veja que mesmo a pessoa parando em cima do carrinho, ela continua em movimento em relação ao solo. Olha que legal. Né, esse é um ponto, né, que o aluno pede um pouco a mais de olhar, assim, nossa, eu tô calculando a distância, né, o deslocamento da pessoa em relação ao solo, então qual que é a velocidade da pessoa final em relação ao solo? Nossa, ela vai parar em relação ao carrinho, né, mas ela vai continuar em movimento, porque ela permanece em cima do carrinho, o carrinho permanece em movimento, por quê? Porque o carrinho não vai parar. Não tem atrito nas rodas do carrinho. O exercício falou lá em cima, a gente viu, não tem atrito entre o solo e as rodas do carrinho. Então, se não tiver ninguém ali para parar, o carrinho vai continuar com aquela velocidade, certo? Então, ali a gente tem, e a gente encontrou essa velocidade final na letra A, que é 4/3 de metros por segundo. Então, essa é a velocidade final em relação ao solo da pessoa. Com isso, a gente consegue fazer aqui energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, vai ser massa da pessoa vezes velocidade inicial da pessoa sobre 2, menos massa da pessoa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Isso vai ser igual ao trabalho da força Fat, ok? Aqui é só substituir os valores. 60, velocidade inicial 4 ao quadrado sobre 2. Do outro lado, 60. Aqui é 4 sobre 3 ao quadrado sobre 2. Deste lado é o que a gente está procurando, o trabalho da força Fat, para depois a gente substituir lá em cima e encontrar esse deslocamento da pessoa em relação ao solo. Ok? Vamos fazer aqui rapidinho, aqui com aqui dá 30,
Aqui com que dá 30, vai dar 30 vezes 16. Aqui vai dar 480 menos esse cara daqui vai dar 30. Aqui em cima vai dar também 480, porém aqui embaixo vai dar sobre 9, certo? Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. 30 que multiplica 4 ao quadrado, porém dividido por 9. Parece que sim. Vamos ver. 9, aí conserva o de baixo, multiplica pelo de cima. 48 vezes 9, menos 480, 300, será que tá certo? Parece que sim, né? 4 terços, 30. Isso aqui, ok. Vamos deletar, tá. Então, vai ser... Eita, quero deletar isso aqui, não esse aqui. Então, vai. 480 vezes 9 menos 480. Então, isso aqui dá 384. Isso aqui vai ser o trabalho da força FAT. Aqui dá pra gente simplificar? Não sei, vamos tentar por 3. Dá. 1.280 por 3. Então, eu dividi em cima e embaixo por 3. Isso aqui dá o trabalho da força FAT, ok? Lembrando que esse aqui é um trabalho, né, que vai ser negativo, a gente sabe, então a gente tem que colocar esse sinalzinho ali. E... cadê? Na verdade, ele aparece aqui, né, porque esse número aqui, ou não, final... Olha só, e aí eu fiz errado pra vocês, né? Eu coloquei velocidades erradas aqui, esse sinal tinha que aparecer. Vamos fazer de novo. Volta aqui, rapidinho. Coloquei as velocidades ao contrário. Coloquei a final no lugar da inicial, a inicial no lugar da final. Olha só, se você aí prestou atenção e já fez, vamos fazer aqui rapidinho. 60, aqui eu tinha colocado 4. Mas aqui, ó, veja só que na hora de eu escrever, esse cara daqui é final. E esse daqui é inicial, ó. Aqui eu tinha colocado... Opa! Aqui eu tinha colocado a energia cinética final, porém coloquei a velocidade da inicial, da final. Vamos lá, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial da pessoa ao quadrado. 60, aqui desse lado, 4 terços sobre 2, menos 60, 4 ao quadrado sobre 2, do outro lado, FAT. Perfeito. Aqui eu vou fazer rapidinho, 30, mesma coisa que eu fiz aqui, 30, mesma coisa que também, isso aqui vai dar 30 vezes 16 dividido por 9, menos, isso aqui vai dar 30 vezes 16, a gente viu que 30 vezes 16 dá 480, sobre 9, menos 480, do outro lado é o trabalho da força FAT, trabalho da força FAT. E aí, a gente viu que isso aqui vai dar menos 1.280, só fazer aí, dividido por 3, a gente já fez. Eu só voltei porque eu errei e coloquei as velocidades erradas. Então, esse é o trabalho da força FAT. Agora, a gente vem aqui e pode substituir o trabalho da força FAT e encontrar essa distância do deslocamento da pessoa em relação ao solo. É isso que ele quer? Não, ele quer saber o deslocamento da pessoa em relação ao carrinho. Mas essa é uma informação que a gente precisa para poder fazer o deslocamento relativo. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa coletar. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o trabalho da força FAT vai ser igual... deixa eu voltar lá. Menos o FAT vezes o deslocamento D. Perfeito. Esse cara daqui a gente sabe que é menos, a gente acabou de encontrar, menos 1.280 sobre 3. Desse lado aqui, a força FAT, a gente também encontrou na letra B, que é menos 240. Então, isso aqui vai ser menos 240 vezes a distância. Veja que o menos de um lado com o menos do outro lado, a gente pode multiplicar todo mundo por menos 1, e esse menos some. Então, isso aqui vai vir 1.280 sobre 3. O 240 passa, né? Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Então, a gente vai ter aqui o D
240, então D conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, esse zero cancela com esse zero, isso aqui vai dar que a distância vai ser 128 dividido por 3 vezes 24, 72. Deixa eu ver se isso aqui dá para dividir por 6. Em cima não dá. Talvez por 4. Por 4 dá 32, embaixo por 4, 18. Então dá 32 e 18. Vamos dividir por 2 de novo. Por 2 dá. Por 2 aqui em cima vai dar 16 e aqui vai dar 9. Então, a gente tem uma distância aqui para, né? Porque um é por 4, outro por 9 metros. Então, esse é o deslocamento da pessoa em relação ao solo. É por isso que essa questão, essa letra vale mais, né? Ela vale 1 ponto, porque ela é bem extensa. Agora, a gente vai calcular o deslocamento da pessoa, do carrinho em relação ao solo. Como é que a gente faz isso, Natana? Olha, a gente tem o quê? A gente tem a velocidade. A gente sabe no carrinho, vamos lá, agora a gente vai calcular para o carrinho. Olha, a gente tem a velocidade inicial do carrinho, que é 0. Inicialmente ele estava parado. A gente sabe a velocidade final do carrinho, que é a mesma da pessoa, porque eles vão ficar ali juntinhos, né? Um sisteminha agrupado. A gente sabe que é 4/3 metros por segundo. E aí a gente sabe também que no carrinho tá atuando uma força de reação do atrito. A gente viu que no pé da pessoa, onde que estava apontando essa força de atrito? O pé da pessoa, o FAT estava aqui, contrário ao movimento. A pessoa desliza para a direita, o atrito para a esquerda, né? Contrário à tendência de movimento. A reação do atrito, a gente sabe que força de ação e reação tem o mesmo módulo, porém em direção contrária. Então, a força de atrito que atua no carrinho, que é ação e reação, está atuando para a direita. Essa é a única força que está atuando no carrinho. E ela só vai atuar enquanto a pessoa estiver deslizando ali em cima. Por quê? Porque a gente tem normal, porém ela se equilibra com a força-peso. Então, aqui a gente tem só FAT. E o que a gente sabe? A gente sabe também, por isso que a gente tem que ficar, né, sempre relembrando. Você fala assim, gente, todo exercício é uma revisão, porque a gente relembra, porque a gente coloca conceitos. E aqui a gente tem a segunda lei de Newton. Aqui na segunda lei de Newton, o que a gente tem? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante para o carrinho? Olha, a força resultante para o carrinho é o FAT. FAT é o único que está agindo ali. Então, vai ser FAT. E essa força FAT é positiva para cá. Por quê? Porque ela é no sentido positivo, direita, horizontal, né? Para a direita. Quem que é a massa do carrinho aqui? A massa do carrinho é 120 e a aceleração que a gente quer saber. O FAT, a gente já encontrou o valor dele também, porém, aqui ele é positivo, então é 240, 120A. Então, a aceleração do carrinho vai ser 240 dividido por 120, isso aqui vai dar 2. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do carrinho. Agora, olha só, a gente vai usar a cinemática agora. Agora, a gente vai encontrar a equação da posição do carrinho. Por quê? Porque é isso que a gente quer saber qual foi o deslocamento do carrinho. Olha só que legal. Então, aqui, o que a gente sabe? Olha, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final e tenho aceleração. Qual que eu vou usar? Olha, eu posso usar, e eu tô procurando o deslocamento, compensa para mim usar qual? Olha, eu sei essa daqui, V igual a VO mais AT. Essa também aqui, ó, delta X, ou seja, né, o deslocamento ali em X vai ser igual a quê? A VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Porém, o que eu não sei aqui? Eu não sei o quê? O meu tempo nesse de baixo. Eu não sei o tempo
eu tô procurando o deslocamento, mas eu consigo achar o tempo aqui em cima, concorda? Por quê? Porque eu tenho, vamos lá, porque eu tenho a minha velocidade, essa é a minha velocidade final. Quem que é a minha velocidade final? Vamos olhar aqui em cima. Velocidade final, 4 terços e velocidade inicial, 0. Então, 4 terços, inicial 0. Quem que é a aceleração? Acabamos de encontrar aqui. Vai ser 2 vezes o tempo, certo? Com isso, o tempo vai ser o quê? 4 terços dividido por 2. Isso aqui conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha, eu posso simplificar esse 4 com esse 2, vai dar 2. Então, o tempo vai ser 2 terços de segundo. Olha, encontrado o tempo, eu posso vir substituir aqui, e obviamente aqui, e encontrar. Porém, a velocidade inicial é 0, então esse cara daqui vai sumir, porque a gente já viu que a velocidade inicial do carrinho era 0, perfeito? Então, aqui a gente volta, quem que vai ser o deslocamento? Esse é o deslocamento do carrinho. Lembrando que esse é o deslocamento do carrinho em relação ao solo, ok? Então, o deslocamento, o DC vai ser o quê? Vai ser a aceleração. Quem que é a aceleração? 2 metros por segundo, então vai ser 2 dividido por 2 vezes o tempo. Por que esse termo aqui a gente tirou, Natana? Porque a velocidade inicial do carrinho era 0, então esse termo vai zerar, ok? Vai ser 0 vezes o tempo. E aqui o tempo a gente encontrou que foi 2 terços, então vai ser 2 terços ao quadrado. Então, a distância do carrinho em relação ao solo vai ser 2... Aqui 2 sobre 2 vai dar 1, ok? Esse cara aqui vai cancelar com esse, então vai sobrar aqui 4 sobre 9 metros. Então, esse é o deslocamento do carrinho. Agora, o deslocamento relativo, ou seja, vamos voltar aqui só para dar uma lidinha. Olha o que ele pede. Ele pediu o trabalho realizado pela força de atrito, a gente encontrou pelo teorema de trabalho e energia cinética, certo? Aí o outro ponto que ele pede na letra C e o deslocamento da pessoa sobre a superfície do carrinho em relação ao carrinho. Então, a gente encontrou o deslocamento da pessoa em relação ao solo, encontramos o deslocamento do carrinho em relação ao solo, e agora a gente vai encontrar o deslocamento relativo, que é o quê? Agora a gente vai encontrar o deslocamento da pessoa em relação ao carrinho. Então, isso aqui vai ser o deslocamento, cadê? Vamos voltar aqui. O deslocamento da pessoa em relação ao solo, menos o deslocamento do carrinho em relação ao solo. Então, vai ser DPS menos DCS. Então, deslocamento da pessoa em relação ao carrinho, menos o deslocamento do carrinho em relação ao solo. Desculpa. O deslocamento da pessoa em relação ao solo, menos o deslocamento do carrinho em relação ao solo. Então, isso aqui vai dar que o DPC, que é o deslocamento da pessoa em relação ao carrinho, vai ser 16. Deixa eu voltar aqui, é 16 sobre o quê? 9. Menos 4 sobre 9. Então, isso aqui dá 12 sobre 9. Então, isso aqui dá 12 sobre 9 dividido por 3 vai dar 4 terços. Então, o deslocamento da pessoa em relação ao carrinho é 4 terços, né, metros, ok? Certo? Essa é a letra mais difícil. Vamos para a última, letra D. Se ficou alguma dúvida, não hesite em colocar nos comentários, ok? Por último, letra D, a variação da energia cinética do carrinho. Olha só, letra D de bandeja, vai. Quem que vai ser a variação da energia cinética do carrinho? O carrinho. Vai ser o quê? Variação da energia cinética, nada mais é que energia cinética
final menos energia cinética inicial. Quem quer a velocidade inicial do carrinho? 0, a gente viu que inicialmente ele estava parado. Quem quer a velocidade final do carrinho? É 4/3, a gente viu, fazendo a letra A, né, conservação do momento linear. Vimos que carrinho mais pessoa continuarão com velocidade 4/3, ok? Então, a velocidade inicial é 0. Por que é 0? Porque a velocidade inicial do carrinho é 0. Então, a variação da energia cinética vai ser igual simplesmente à energia cinética final, que vai ser massa do carrinho vezes velocidade final do carrinho ao quadrado sobre 2. Então, a variação da energia cinética vai ser massa do carrinho, 120, se eu não me engano. Vou voltar aqui, é tanta informação. Vamos lá. Isso aí, 120. 120, a velocidade final é 4/3 ao quadrado sobre 2. 120 dividido aqui vai dar 60. Então, a variação da energia cinética vai ser, fazer aqui, 4 dividido por 3 ao quadrado vezes 60. Isso aqui dá 106,67 joules aproximadamente. Ok? Essa é a variação da energia cinética do carrinho. Então, carrinho, tá? Que é o que ele pede na letra D. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se ficou alguma dúvida, não hesite em mandar aqui nos comentários. Eu tô sempre respondendo, tá? O meu objetivo aqui é que você não fique com dúvida, para que você entenda realmente todo esse conteúdo. Veja só, a gente teve cinemática junto com dinâmicas, né, com leis de Newton. Então, assim, isso vai só acumulando. Óbvio que tem sacadinhas que a gente só consegue treinando, tá? O nosso cérebro, ele é treinável, não é para decorar, é para treinar raciocínio lógico. A gente vai treinando, né? A gente vai construindo, a gente vai ensinando, programando este computador aqui, tá? É assim que a gente faz, a gente vai colocando códigos aqui dentro. Assim como a gente faz com o computador, né? Externo, com o interno a gente tem que fazer a mesma coisa, tá bom? Ó, um grande beijo pra você, obrigada por chegar até aqui neste vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos, tchau, tchau!